Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui mais uma vez para realizar as atividades semanais de português do nono ano. Essa semana nós temos a atividade 3 de variações linguísticas. Variações linguísticas é um conteúdo que a gente vê ao longo do ensino fundamental 2. Então, vocês já viram nas séries anteriores. Vamos relembrar um pouquinho. Bom, variação linguística. Nós estamos falando aqui de língua, linguagem, né? E a nossa linguagem, ela é muito rica. O que acontece? A nossa linguagem, ela sempre vai se adaptar às situações de comunicação em que nós estamos inseridos. Então, o que é importante a gente saber aqui para fazer esses exercícios? Você tem que lembrar que existem aí, basicamente, dois tipos de manifestações da linguagem. Então, o que acontece? Cada manifestação da linguagem vai se adequar a uma situação. Quando eu estou numa situação mais formal, que exige de mim mais seriedade, uma linguagem mais elaborada, eu vou usar a linguagem culta, que é aquela linguagem que vai estar adequada às normas gramaticais, né? Aquela linguagem toda correta, de acordo com as regras, ok? Quando que eu vou usar essa linguagem? Nas situações formais, aquelas situações que exigem, né, formalidade. Que situações são essas? Uma entrevista de emprego, um relatório de trabalho, os documentos oficiais do governo, por exemplo, né? Então, uma situação um pouco mais formal. Muito bem, se eu estou em outro tipo de situação, aquelas situações do dia a dia, onde a gente não precisa se preocupar tanto com a correção da linguagem, que são as situações do nosso cotidiano, quando a gente está no nosso ambiente familiar, quando a gente está conversando com os amigos, trocando mensagens pelo WhatsApp, né? Aí, essas situações não exigem da gente tanta formalidade. Aí, a gente vai usar, então, a linguagem coloquial, que é uma linguagem mais descontraída, mais espontânea, ok? Então, para fazer esses exercícios, você precisa lembrar dessas duas manifestações da linguagem. Linguagem culta e linguagem coloquial. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas explicações. Variação linguística é o movimento comum e natural de uma língua que varia principalmente por fatos históricos e culturais. As variações linguísticas diferenciam-se principalmente em 4 grupos. Aqui, então, nós temos algumas das transformações que a língua sofre, ok? Social. Por exemplo, a linguagem usada por médicos, ou advogados, ou skatistas, etc. O que acontece aqui? Cada grupo social tem lá uma determinada linguagem, né? E aí, às vezes, um outro grupo não vai entender muito bem do que eles estão falando. Então, por exemplo, na linguagem médica, tem termos médicos lá que não é todo mundo que conhece. Mesma coisa, a linguagem dos advogados, a linguagem jurídica, né? Ou até mesmo os skatistas, que vão usar lá aquela linguagem própria e que outras pessoas podem não entender. Então, essa é uma das variações que a língua pode sofrer. A variação regional, olha lá, por exemplo, o português do Brasil, aqui a gente diz celular, e o português de Portugal, lá eles dizem telemóvel, né? Esse é apenas um dos exemplos, né? Porque tem muitas palavras que têm o mesmo significado, mas aqui são ditas de uma forma e lá de outra forma, certo? Então, essa é mais uma variação. Pode haver também a variação histórica, né? Por exemplo, o português arcaico, usado na frase amar-te-ei eternamente. Então, antigamente a gente usava termos que hoje já não são mais usados, né? E aí eles vão, então, caindo, certo? Por isso são chamados de termos arcaicos, termos muito antigos. E situacional, por exemplo, gírias tais como crush, stalker, top, contatinho, sextou, etc. Que são termos atuais, né, pessoal? A gíria é uma parte muito interessante aí
das variações que a linguagem sofre, né? Porque as gírias, elas mudam muito com o tempo, né? Então, é bem interessante essas gírias que vocês usam hoje em dia, as pessoas de outra geração, por exemplo, não usavam outras, né? Muito bem, então aqui a gente falou um pouquinho sobre as variações linguísticas. Agora nós teremos os exercícios. Para fazer os exercícios, lembre-se então, linguagem culta, linguagem coloquial. Vamos pensar um pouquinho sobre os usos dessas duas manifestações da linguagem. Será que aquela linguagem coloquial, por exemplo, aqui a gente tem, leia o texto e responda. Vocês estão vendo aí, então, um morador da zona rural, né, que a gente costuma chamar de caipira, tal, e a linguagem, ele vai ter aqui um textinho, usando aí a linguagem dessa figura aqui, né? Muito bem, será que é uma linguagem errada? É importante a gente pensar sobre isso, né? Veja, em termos de linguagem, claro que se a gente estiver falando sobre gramática e tudo mais, a linguagem culta é considerada a linguagem correta. Mas isso também vai depender da situação, ok? Essa pessoa aqui, se ela estiver conseguindo se comunicar, e se ela estiver num contexto que não seja um contexto formal, essa linguagem não pode ser considerada errada, tá, pessoal? Então, tem que pensar nisso também na hora de fazer os exercícios. Bom, então você vai ler esse textinho aqui, vão ter aqui algumas perguntas sobre ele, certo? E aí você lê com atenção, sempre pensando nessas manifestações da linguagem que nós colocamos aqui no início do vídeo, ok? Depois vocês vão ter um outro exercício que vai trazer aqui a fala de um adolescente, ok? E aí você vai novamente refletir sobre essa questão da linguagem. Será que essa linguagem está sendo usada corretamente, de acordo com a situação? Ok? Olha a perguntinha lá. A linguagem desse texto é considerada culta ou coloquial? Pense, é um adolescente falando no WhatsApp. Será que o WhatsApp pode aceitar esse tipo de linguagem? Não tem problema, né, pessoal? Então, você vai refletir aí e fazer as questões. Depois nós vamos ter uma música, tá? É uma música que também vai ter lá uma manifestação da linguagem, né? De uma determinada região, ok? E aí você também vai responder. Sempre lembrando, linguagem culta ou linguagem coloquial? Está adequada à situação de comunicação? É isso que você tem que pensar, ok? E aqui embaixo, por último, nós temos que tipo de linguagem? Culta ou coloquial? Podemos ou devemos usar nas seguintes situações. Temos aqui algumas situações, né, do nosso dia a dia, situações que podem acontecer. E aí você vai ter que refletir. Será que nessa situação eu deveria usar uma linguagem culta ou uma linguagem coloquial? Ok? Muito bem, chegando ao final da página, nós vamos ter então as indicações das atividades complementares, certo? Que vocês vão ver lá na apostila, né? A apostila que a gente costuma usar em sala de aula, a apostila do material universitário. Temos aqui as páginas e os exercícios que vocês poderão realizar na apostila. Ok, pessoal? Espero ter ajudado aí na resolução das atividades. Desejo uma boa semana, né? Fiquem bem e espero que em breve estejamos juntos.